Seja bem-vindo à minha casa e ao quarto episódio do Que é Sucesso Pra Você. Porra, mano, se eu em 2 anos treinando assim, eu cheguei nesse nível, se eu tiver a mesma dedicação em 2 anos fazendo qualquer outra coisa, eu vou chegar nesse mesmo nível. Eu comecei a entender que a luta é literalmente um jogo de xadrez. Antes de eu fazer minha primeira luta, eu era um cara que tinha muito medo. Porque eu só preciso ter constância que eu fico bom em qualquer coisa. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o Pantera. E antes da gente começar esse episódio, meu irmão, eu quero te falar o que é sucesso pra mim. Sucesso pra mim é a progressiva realização dos meus sonhos. E hoje você tá me ajudando a realizar um sonho aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar na minha casa e por nos permitir te conhecer um pouquinho melhor e entender um pouquinho melhor de quem é você. Boa? E Boa. pra gente dar entrada aqui, até antes mesmo de você se apresentar, me contar teu nome, me contar a tua história, eu quero saber o que é sucesso pra você. Pra mim, cara, sucesso é uma coisa simples. É você ter a habilidade e a capacidade de mudar o rumo da sua vida no momento que você quiser fazer isso. E o que seria mudar o rumo da sua vida, meu irmão? É simples, pô. É você entender que você tem a capacidade de tomar as decisões e ela começa de dentro de você e não de fora. A gente nunca precisa esperar que o externo mude antes de tomar alguma decisão. Então, basicamente, eu não espero acontecer o que eu quero que aconteça para fazer a mudança que eu quero. Eu inicio a mudança dentro de mim e o externo se incumbe do resto. Me conta uma vez que você já fez isso na tua vida. Um Certo. exemplo pode ser do menor ao maior. Um exemplo que eu gosto muito de usar foi de quando eu quis sair do trabalho CLT para começar a empreender. Porque eu acreditava muito que, putz, se eu for empreender, a vida vai ser completamente outra, vai ser muito difícil. Todo mundo me falava que ia ser muito difícil, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu li num livro que a gente carrega sempre uma mochila na nossa infância até a adolescência, que é uma mochila que a gente vai enchendo de coisas, mas as coisas que estão lá não são nossas, são coisas que a gente carrega dos outros, né? Aí um momento da minha vida, eu esvaziei essa mochila e comecei a colocar apenas as coisas que eu acreditava que me ajudariam a chegar onde eu queria chegar. E eu comecei a perceber que a mudança que eu queria só ia acontecer se eu tivesse muita firmeza naquilo que eu queria que mudasse. E não no momento perfeito para fazer a mudança, entende? Legal. Eu só vou comprar um carro quando eu tiver 10 mil reais. Não, velho. Se você conseguir juntar de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, você chega ali também, tá ligado? Você não precisa esperar cair numa vez só na sua mão. E eu fiz isso quando eu quis empreender. Eu quis sair do trabalho que eu tava, que eu ganhava 2 contos por mês, 1.900, 2, 2.100. Fala, mano, se eu for para esse caminho aqui, pode ser que eu fique zerado durante 2, 3, 4 meses, mas depois eu posso ganhar 5, 10, 100, 1000. É só acreditar e não desistir. Então, por que não? É só não parar, né? É só não parar. Tá escrito no seu pulso. É só não parar. Exatamente. Isso aqui, ó, tem um significado fortíssimo em vários aspectos da minha vida, mas isso é o que eu carrego comigo todo santo dia. Muito legal. E, meu irmão, se apresenta pra gente quem é você e aí, de fato, com o quão mais específico você puder ser pra gente, eu acho que melhor. Enfim, como se fosse uma entrevista de emprego. Então, quem que foi você como criança? Quem é você hoje? Quem que você pretende ser no futuro? O que que você já fez na vida? O que que você deixou de fazer? Show, bora lá. Vamos começar do começo, né? Com certeza, até seu nome completo aí eu queria ouvir. Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme Alves Barbosa da Silva, não é Pantera, pelo que muitos podem achar. Teve gente que me perguntou já, mas seu nome não é Pantera? Eu falo, mas meu apelido é Guilherme, às vezes, um lugar ou outro, né? Mas meu nome é Guilherme Alves Barbosa da Silva, sou de Santo André, hoje tô com 31 anos, em breve faço 32. Quando eu era menino garrote, bem moleque novo mesmo, eu fui diagnosticado com TDAH desde cedo, então a minha família me colocou para começar a praticar atividade física desde cedo, que a primeira que eu fui foi a capoeira, se eu não me engano. E de lá para cá... Tua família te identificou com TDAH como? Que problema que você dava? Eu era muito ligado no 220 o dia inteiro, toda hora, e minha cabeça não focava em uma coisa só. Certo. A minha atenção, ela se dissipava com muita facilidade para qualquer outra coisa que eu tivesse que fazer, principalmente coisas que eu precisava fazer. Mas você dava problema no colégio, não passava? Então, eu repeti 3 vezes a 4ª série. Dava problema.
Tá, repeti 3 vezes, ó. Eu lembro até hoje. Caralho, 3 vezes a quarta série. 3 vezes a quarta série, irmão. Depois da terceira, Deus não ajuda, viu? Você sabe. Então, Aí na terceira você corrigiu. na terceira eu corrigi, mas nem a galera da minha sala acreditou que eu tinha passado quando eu passei. Esse dia foi louco. Mas eu repeti 3 vezes a quarta série, porque às vezes eu terminava as coisas muito cedo e eu queria sair batendo papo com todo mundo, porque eu não queria ficar fazendo lição, né? Minha cabeça nunca funcionou dessa forma. Eu adorava conversar com todo mundo. Então, eu era o amigo de todo mundo, basicamente. E aí eu fui crescendo, claro, fui tomando várias comidas de rabo, porque eu tinha que ser mais quieto, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. E no meio da luta, eu comecei a encontrar uma forma de eu, além de gastar energia, eu me conectar com mais pessoas, porque eu sempre gostei muito disso, cara. Legal. Desde novo, desde pequeno. Sempre gostei de conversar, de conhecer pessoas novas, de conhecer histórias novas, culturas novas, eu sempre gostei muito disso. E dentro da luta eu comecei a me conectar com muita gente e eu comecei a ver que isso era uma coisa normal. Eu fui ter um entendimento disso bem mais velho. Perfeito. Mas eu fui começando a ver que era uma coisa normal. Mas eu era chato pra caramba. Dos 10 aos 15, 16 anos, eu era um moleque muito chato. Porque eu fui crescendo e eu vivia dentro de uma bolha que eu escolhi viver. Que pra mim era a minha zona de segurança ali. Aham. Que era treinar todo dia, conversar com meus amigos na academia, que na época fui da capoeira, eu fui pro Kung Fu, eu passei uns bons anos do Kung Fu também. Que estilo que você fez? Louva a Deus. Eu fiz Choi Fu. É assim? Eu acho que é. Que é os 5 animais? Ah, os 5 animais, sim. Eu fiz aqui na Moca. Mas enfim, só uma curiosidade. Mesmo. O estilo que eu treinava, acho que era Louva a Deus 7 estrelas o nome. Não é, Cati? Ó. Meu pai, você acha que é pouca O bosta? Bruce É muita Lee, bosta. muita. Olha a água no copo. Seja como a água. Seja Essa como... você conhece, né? Eu conheço. Do Carlos Maia, pô. Carlinhos Maia, né? Mas enfim, conta a tua história. Aí, cara, as coisas foram acontecendo, eu fui começando a me entender melhor como pessoa, mas eu era viciado em jogos, sempre gostei muito de jogos também. Uhum. E então, aí você tinha um monofoco no jogo, cara, você não dispersava. O que você jogava? Na época, eu lembro que eu joguei muito Counter-Strike na época, tanto o primeiro quanto o Condition 0, 1.5, 1.6. Agora eu jogo bem menos do CS2, mas eu fui viciadão na época no CS 1.6 quando saiu. Jogava League of Legends, já joguei Roblox não, perdão. Era Tibia. Joguei muitos anos joguei Mu na minha vida. Então, cara, tudo você que eu foi gamer fazia, por várias gerações mesmo. Cara, e tudo que eu fazia na minha vida tava nesses ciclos. Então, ou eu tava em casa, ou eu tava treinando, ou eu tava jogando. Então, essa é uma das coisas que a minha mãe fala. Eu nunca tive problema com você, porque eu sempre sabia onde você tava. Tá ligado? E realmente, eu sempre tava nesses lugares, porque ali tava a galera que conversava sobre coisas que eu gostava, e eu podia conversar com eles sobre as coisas que eu gostava também, que eram coisas em comum. Então, eu sempre vivia nesses ambientes. Aí eu fui crescendo, fui compreendendo algumas outras coisas, fui deixando de ser um pouco mais chato, que eu queria conversar com todo mundo, mas nem todo mundo quer conversar com você o tempo todo, certo? Perfeito. E fui criando um pouco mais de maturidade para várias coisas. E fui tendo as minhas próprias experiências de vida. Até chegar num ponto que eu comecei a trabalhar efetivamente cedo também. Eu comecei a trabalhar acho que com 12 anos de idade. Com meu ex-cunhado, que era casado com a minha irmã na época. Que eu fui trabalhar com ele... Eu lembro que eu estudava em São Caetano. Eu trabalhava meio período, estudava meio período. Que ali eu comecei a ter um pouquinho do sabor do que é ter dinheiro. Foi muito legal essa época, cara, porque moleque de 12, 13 anos, eu ganhava 400 conto por mês, eu era rico. Eu era tipo Elon Musk da escola, irmão. Juro pra você, qualquer pessoa que chegava de mim, me dá um pirulito aí a pessoa falava, não, então tá bom. Aí no outro dia eu chegava com um saco de pirulito na mochila. Eu era esse cara. E dava um pra cada, menos pra essa Menos pra essa pessoa. Opa, era vingativo demais. Você é louco. Eu sou assim também. Aí eu fui, cara, basicamente... Depois que eu entendi um pouco do que é dinheiro, aí eu fui começando a evoluir a forma de pensar sobre ele também. Mas a forma de como ganhar mais. Perfeito. Aí minha trajetória, desde que eu comecei a trabalhar até hoje, ela começou a se basear muito nisso. Mas a luta foi algo muito importante para mim, por eu entender que a gente consegue se adaptar a qualquer situação, cara. Certo.
literalmente qualquer situação. Eu tenho até isso tatuado no meu braço. Não importa a situação, sempre tem uma saída. Essa aí? Eu tenho 3 frases aqui, ó. A repetição leva à perfeição. Não importa a situação, sempre há uma saída. E aqui, não demonstre medo, fraqueza ou dor. Que essa aqui é meio que um lema do Muay Thai. Certo. São palavras que estão ligadas muito dentro dos fundamentos do Muay Thai. Mas isso eu levo para as lutas em geral. Perfeito. E eu comecei a carregar essas coisas com muita força dentro de mim mesmo. Aí eu comecei a me tornando a pessoa que eu sou hoje com base basicamente nisso. Mas a minha progressão de evolução como pessoa veio por conta de treinar. Isso foi uma coisa importantíssima, porque também eu consegui aprender tipo, a forma que eu tenho de lidar comigo para mim me concentrar mais nas coisas que eu preciso fazer, porque isso me atrapalhava muito, mas muito. E que eu só preciso ter constância que eu fico bom em qualquer coisa. Ô Gui, eu acho que tem a minha história com a sua, a gente tem algumas similaridades. Eu sou uma pessoa com TDAH diagnosticado, mas diferente de você, eu fui descobrir isso depois da quase no final da faculdade. Eu fiz engenharia de produção, eu demorei 7 anos para fazer uma faculdade de 5. Acho que por alguns fatores, eu lembro que no meu primeiro semestre eu tinha 2 meninas que elas eram extremamente esforçadas, extremamente dedicadas, que não pegaram DP. Eu não era esse cara. Eu era o cara, acho que eu sou ainda o cara extremamente inteligente. O transtorno de déficit de atenção, para mim, nunca foi um ponto que me atrapalhasse, até chegar na faculdade. Só que na faculdade requeria muito esforço. E assim como você sabe que o ponto do TDAH, o cara que tem um H no final, que é TDA, é um outro ponto, que é o TDAH e o TDA, eles têm um problema que é o multifoco, né? Então, eu não consigo focar em muitas coisas, mas quando eu escolho uma para focar, meu amigo, acabou, não fala comigo. Porra, o Cloud saiu agora, irmão, eu fiquei um tempo, vi a galera falando, blá, 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 não vou olhar pro Cloud. Quando eu decidi olhar pro Cloud, foi 3 dias que eu dormi 2 horas por dia e depois eu te mostro se você quiser. São poucas pessoas que eu conheço hoje que estão num nível acima de mim. E eu não tô nem falando isso pra me achar ou nada do tipo, mas sobre o TDAH. E aí eu fui descobrir isso lá na faculdade, quando eu já trabalhava, já ganhava meu dinheiro, e aí eu escolhi um médico pica e falei, esse cara que vai ver se eu tenho TDAH ou não. Eu não sei se você lembra como que é, mas basicamente para descobrir se você tem TDAH ou não é uma série de perguntas, né? E aí vai perguntando, aí troca com sua mãe, troca com familiares, etc. Eu lembro que eu contei um negócio pro médico que foi assim, cara, eu lembro, essa visão é muito clara para mim. Eu, no colégio, isso aconteceu muitas vezes, e aí eu queria pegar um marca-texto, porque tinha que usar um marca-texto em negócio tal, ou a professora pediu para usar a caneta vermelha. Aí eu falava com não sei o quem, eu lembro até que tinha uma menina que chamava Beatriz, isso eu já era velho, já tipo, velho assim, tinha os meus 15, 16, 17 anos, que é o primeiro ano do ensino médio, o segundo e o terceiro. E aí eu ia pegar uma marca-texto, a Bia falava comigo, ela sentava na minha frente, eu pegava uma caneta amarela. Eu ficava pensando, mano, por que eu peguei a porra de uma caneta amarela? O que eu preciso com isso? E eu nunca levei isso como uma coisa que me prejudicasse, porque, mano, quando tava todo mundo fazendo zona, eu tava fazendo zona também, mas puta, a conta de adição eu tenho que somar os números, a conta de subtração eu tenho que diminuir os números. Não que era isso que eu aprendia no ensino médio, mas só pra dar o exemplo. Então eu sempre tive essa facilidade. Mas eu era um moleque que, mano, fazia judô, futebol e basquete. Porque eu, assim como você, era extremamente hiperativo. Depois entrei no teatro. Porra, teclado e piano, meus pais me colocaram. Depois flauta. Assim, meus pais não me aguentavam em casa de tanta coisa que eu fazia, então eles iam me socando. E aí eu tive um negócio que você até falou antes da gente começar as câmeras, que eu ouvi você falando com o Caquinho, que o Caco é o nosso filmmaker, e o Caco perguntou pra ele, porra, você gosta de futebol? E ele falou, pô, eu sou ruim pra caramba. E eu sou ruim pra caramba também. Então nessa época eu fazia futebol, fazia basquete. Basquete eu sou até que bonzinho, mas pô, tem 1,74, então não serve pra nada, não sei de gandula. E aí eu fui me destacando no judô. Minha família é uma família mais bruta. Pô, eu cresci com meu avô falando faz força no cu que nem abelha. Meu avô é um cara de roça. Não tem negócio de molequinho chorar e falar bosta. Então, um esporte tem que ter habilidade com as pernas. Não tinha.
outro tinha que crescer, meus amigos começaram a esticar mais que eu. Aí, por mais que eu mandasse bem na quadra do esporte ali, na hora de campeonato, a professora não me levava. E a professora, para você ter noção, trabalhava com minha mãe, o marido dela, sei lá, alguma história assim. Ou seja, se fosse para influenciar, poderia ter influência. Mas não era para ser mesmo. Tanto que eu segui no judô por anos e anos, fui para Paulista, fui para Brasileiro, fui campeão, acho que Paulista, Brasileiro não. Bem novinho, assim, fui na casa do Marco Aurélio lá, o cara 4. E minha vida, acho que o esporte que eu mais gosto, o esporte coletivo, é a luta. É o boxe, hoje é o boxe. Até quando eu viralizei na internet ali, eu já te seguia no outro perfil, não sei se você lembra dessa mensagem, mas você ali, o Diego, o Mike, a galera, por mais que eventualmente vocês não conheçam, tem uma sinergia ali nos movimentos, a galera se segue, se elogia, que é muita galera da luta, né? Ou você gosta ou não gosta. Mas, falei tudo isso porque eu acredito numa coisa, nenhuma experiência é única, né? Então, porra, você falou do TDAH, é exatamente o que eu senti na minha pele. Exatamente, exato não, porque você foi pra capoeira, eu fui pro judô, depois Kung Fu, eu também fui pro Kung Fu, fiz 3, 4 anos de Kung Fu. Eu não gostava mesmo porque eu gosto de sair na mão, eu gosto de tomar murro, eu gostei durante o tempo que eu fiz, me corrigindo, mas não é aquele esporte, mas tem um boxe chinês dentro do Kung Fu, mas também não é a mesma coisa que o boxe. E você como um professor, além das suas outras funções, você sabe muito bem disso. E aí, ô Gui, acho que todos esses pontos que eu acho que eu passei por cima, você começou a trabalhar muito cedo, você tem uma questão de sucesso que eu acho que a gente consegue deixar ela ainda mais clara, e pra mim, tá? Eu acho que o que é pra você e pronto, acabou, mas pra mim, que é o seguinte, cara, hoje na sua vida atual, hoje com a tua mulher, com teus filhos, o que seria um próximo sucesso pra você? Como que hoje você me ligaria falando, João, consegui? Saindo do intangível, e muitas vezes o sucesso não precisa ser tangível, mas pro tangível. O que você acha que é um indicador, um marco que eu poderia olhar para isso? Eu entendi que a vida te colocou em situações que fez com que você tivesse essa mentalidade. Ou talvez você teve mentores, a gente vai entender isso pelo caminho. Mas o que seria uma flag? Não precisa ser o sucesso em si, mas estou um pouco mais perto de. Cara, pra mim hoje, pra mim poder falar assim, olha, quando eu te ligar e falar isso aqui, quer dizer que eu cheguei no patamar ou mais próximo do que eu queria. Viajar uma vez por mês com a minha mulher. Muito maneiro. Por quê? Pra mim, isso é uma coisa, tipo, muito viável. Porque, assim, a gente tá unido hoje, a gente é casado, tem 2 filhos, e a gente entende que o nosso tempo e prioridade tá mais ligado a eles hoje. Mesmo que a gente trabalhe muito, mesmo que a gente dedique da melhor forma que dá, o nosso tempo tá muito ligado a eles hoje. Perfeito. E eu acho de extrema importância conseguir ter um tempo de qualidade apenas com ela. Perfeito. Então, tudo que a gente pode proporciona para as crianças, mas eu também gostaria de proporcionar mais coisas que ela pudesse viver também, entendeu? Com certeza. Apenas nós. Até porque, com todo respeito ao que eu vou falar, vocês pararem de transar, vocês pararem de se amar, vocês pararem de dar beijo na boca, vocês pararem de ter relações como casal, o casal morre. Morre, pô. Simplesmente isso. Ah, mas eu tenho 15 filhos, eu amo meus 15 filhos. Beleza, se você parar de amar sua mulher, acaba o relacionamento. Sim, e eu carrego isso com... Essa é uma coisa que eu carrego muito, e tem muita gente que não concorda, mas assim, você é casado e você tem filhos, a prioridade, se você é homem, a sua prioridade é a sua esposa, não é as crianças, tá ligado? Assim, os filhos são prioridade do casal, mas a sua prioridade tem que ser sua esposa. Biologicamente, e aí a minha opinião é a mesma que a sua, mas biologicamente é assim que os humanos e os animais funcionam. O homem protege a mulher e a mulher protege os filhos. Biologicamente é assim que funciona. Se Sim. alguém aqui não concordar, Tá tudo certo. tá tudo certo. Segue Mas bem. eu concordo com você. Até tem uma experiência, eu não vou lembrar o nome dessa experiência, que fala que se existir um naufrago e você estiver no mar com a tua família, sendo você um homem, ou, no nosso caso, né, um homem, uma mulher e uma criança. O homem vai salvar a mulher, porque o homem entende que ele pode novamente reproduzir e ter um próximo filho. E a mulher, ela vai salvar o filho, porque ela pensa que ela pode ela geriu essa vida, né? Por mais que ela poderia gerir novamente, Sim. é mais fácil para ela achar um outro cara.
E o filho não salva ninguém, ele Sim, sai boiando e ele vai sai pra boiando, é praia. isso. O filho seria isso. Mas é que assim, eu penso muito que eu vejo isso dentro da minha própria casa, entendeu? Dentro de onde eu cresci com a minha família. Cara, filho cresce e vai embora. Perfeito. Quem vive com você até o final da sua vida, dando tudo certo, acontecendo as coisas e as pessoas tendo vontade de fazer, é marido e mulher, cara. Então são vocês, tá ligado? São duas famílias, né? A Sim, família de sangue e a família de você pra baixo. sim, a Assim, família ó, que, eu que... não acho que. Eu, João, pode continuar, na verdade. Não, pô, eu ia falar que assim, exatamente isso. É a família que você veio e a família que você constrói. A família que você constrói é você e sua esposa, tá ligado? As crianças vão crescer e vão embora. Aí tem muita gente que fica vendo, nossa, olha um casal de velhinho, eu queria ser assim também, eu queria passar por isso. Mas não é verdade. Uh-uh. Porque quando a gente entra no relacionamento, a palavra mais forte que eu tenho vivido é renúncia, cara. Tá ligado? A palavra que rege um relacionamento é renúncia, não é paciência, não é resiliência. Não, velho, é renúncia. Tá ligado? E, meu irmão, a gente tá chegando em alguns lugares aqui na nossa conversa que me começa a ter algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Que eu começo a olhar para alguns caminhos. De forma positiva, obviamente. Por que você é esse cara com família? Eu não conhecia essa versão, até o papo que a gente teve antes do programa começar. Sim, pô. É porque assim, hoje, com 31 anos, eu sou o Guilherme que consigo ter a maturidade para entender que eu só sou esse cara que eu sou hoje por conta da minha família, tá ligado? A minha família nunca foi uma família. Cara, eu nunca tive de tudo na minha vida. Mas eu Certo. tive tudo que eu sempre precisei. E, tipo, as coisas que eu mais precisei para me tornar o cara que eu sou hoje são pessoas que me mostraram, ó, o caminho é esse aqui, ó. Não Mentores? são como se fossem mentores, cara. E eu nunca precisei conversar muito com os meus pais sobre muita coisa. Você morou com seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe. Só que Legal. assim, eu Seus via. pais foram casados a vida inteira? Eles são separados desde que tinha 12 anos. 12 anos. Eles separaram, sim. Mas eu tenho contato com os Com dois os até dois. hoje, sim. Bom relacionamento. Sim, Legal. tranquilamente. E tipo, eu entendi pelas atitudes e ações que eles carregaram e me fizeram carregar que se você tem um lar bom, cara, você literalmente vira uma máquina para fazer o que você quiser da sua vida, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta em Claro. relação a isso, Gui. Meus pais são casados a vida inteira, eles passaram por momentos desafiadores, brigaram, etc., mas eu nunca vi meus pais separando. Então eu não conheço a sua realidade. Mas eu tenho um amigo muito próximo, que a gente é amigo, sei lá, eu tenho 28, talvez 16 anos, 18 anos de amizade, é muito tempo mesmo. E eu vi os pais dele separando e para ele foi muito traumático. Então ele teve um impacto disso, a gente já conversou sobre até os relacionamentos dele que hoje são impactantes, são impactados por causa disso, pelo fato dele não eventualmente conseguir olhar para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos e se imaginar como uma pessoa sem que tenha uma interrupção dramática ou traumática como tiveram na dos pais dele. Você passou por isso? Como que foi quando seus pais separaram? Então, para mim, como eu tinha 12 anos, eu não entendia de muita coisa, ambos vieram para mim e conversaram comigo. Falaram, olha, a gente vai ter que se separar, tá? Ele vai continuar sendo seu pai, só que ele não vai morar mais com a gente, tá bom? Mas tá tudo bem, é uma escolha que a gente sentou, conversou, e vai ter que ser dessa forma. Legal. Fiquei triste, chorei um pouco no dia. Dia seguinte já tava jogando bola. Não, chorei, tipo, eu passei, acho que um processo de uma semana mais ou menos bem baqueado, Balançado. porque acordar assim, ver meu pai em casa, a gente acordava junto, fazia várias coisas junto e tal. Pra mim foi bem estranho no começo. Legal. Mas, tipo, depois eu fui entendendo que não deixou de ser meu pai. A gente hoje ainda tem um ótimo convívio. Sempre que eu posso, eu vejo ele. A gente se comunica muito bem. Converso muito com ele por telefone. Vira e mexe, ele passa na minha casa pra me ver. Ou eu vou até onde ele tá pra poder ver ele, entendeu? Legal. Então, assim, eu não deixei de ter um pai. Ele só não mora mais com a gente. Legal. Até antes quando eu morava com a minha mãe e tal, era basicamente esse entendimento que eu tinha. Então, tipo, pra mim tava tudo bem. Porque, assim, eles foram adultos, chegaram no consenso, separaram.
Não teve treta, não teve briga, não foi um arranca-rabo, ninguém deu uma facada um no outro. Cara, foram uma conversa de 2 adultos que falaram, olha, não dá por conta disso, tudo certo. Perfeito. Mas pra mim, tipo, eu pego muito exemplo deles como um bom exemplo, pra mim, pelas atitudes deles, entendeu? Não é aquela coisa, nossa, eu vou esperar ficar uma merda gigantesca e não tem volta, tá ligado? Eu não vou me separar mais, mesmo que eles façam isso de errado, aquilo, outro. Não, velho. O caminho inteiro tem que ser repleto de conversas, entendeu? Perfeito. Tanto no começo, quanto meio, quanto fim, velho. Eu sou louco, eu já falei isso pra minha esposa. Eu falei, meu, o que eu sempre quis é ter aquelas festas de bodas. Bodas de 10 anos, de 20, 30, 40, 50. Eu acho isso o marco mais incrível da vida de alguém. Tá Legal ligado? pra caramba. Mais do que ter dinheiro, pra falar a verdade pra você. É muito interessante fazer essa parada aqui Gui, que eu tô fazendo, e aí, porra, porque de fato, um dos meus objetivos, desculpa ter te interrompido, Imagina, pô. é que eu conheça cada vez mais o sucesso, eu aprenda cada vez mais com o sucesso, eu mapeio o perfil. Eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística e tem um negócio que chama metaprograma. O que é metaprograma? Eu te faço perguntas de forma proposital, porque eu vou entender o que funciona e o que não funciona na sua vida. Quando eu tiver entrevistado 100, 200, 300, 1000 pessoas, eu vou ter um metaprograma de 1000 pessoas. Então eu vou entender que as pessoas que são mais executoras têm maior probabilidade de, as pessoas que são casadas têm maior probabilidade de. Ou eu vou desmentir um grupo da internet falando, eu entrevistei tantas pessoas e esses são os dados. Simples. Mas acontece um caso curioso, que é o caso de eu te ver na internet como um cara. Você não parece um cara muito durão assim, você parece um cara gente boa, até o seu tom de voz, você é um cara amigável, etc. Por mais que você se posicione como Guilherme Pantera, pô, até uma Pantera Negra ali, entendo que tem toda uma filosofia, mas Pantera é um animal mais agressivo, etc. Eu acho que é a imagem Sim. que passa, não é um animal que a gente tem em casa e faz carinho, e, ó, que bonitinho. Mas aí você senta aqui do meu lado, na minha casa, eu faço um café pra você. E aí é quando a gente começa a conversar do papo. O papo que eu imaginei que entraria no box. É por isso que o box me salvou. Eu era um drogado de merda e blá blá blá. Muito pelo contrário, é um cara super família. Sim, pô. Muito, muito, muito legal. Tanto que, ó, quando você tava falando sobre... você tava falando sobre o processo que você passou dentro da arte marcial, certo? Aham. Antes de eu fazer minha primeira luta, eu era um cara que tinha muito medo. Aham. Eu não quis fazer a primeira luta. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre fui um cara extremamente da paz. Sempre fui um cara extremamente da paz. Sempre. Sempre tive esse tom de voz, sempre falei dessa forma que eu falo. E eu nunca fui um cara que eu quis lutar. Se eu falar pra você, não, mano, eu queria sair na porrada, eu gosto de sair na porrada, não, eu tô mentindo pra você. Certo. Só que o que mudou? Eu levei mais ou menos 1 ano treinando no alto rendimento antes de fazer minha primeira luta. Treinando no alto rendimento, vivendo o alto rendimento mesmo. Então, eu treinava atletismo na época, eu fazia alguns treinos específicos dentro do atletismo para poder melhorar ainda mais o meu condicionamento físico. Eu treinava treino profissional de 3 horas, 3 dias na semana. Eu treinava 7 dias por semana. Os dias que eu treinava profissional, 3 horas de manhã, eu treinava mais 1 ou 2 horas da noite. Então, eu vivia basicamente da luta. Certo. Em prol de treinava todo dia, eu falava, meu, quando eu for lutar, eu sempre pensei nisso, quando eu for, eu quero ser o cara mais preparado do mundo. Pode não ganhar. Posso não ninguém ganhar. vai ter treinado mais que eu. Sim. Legal. Só que assim, aí eu comecei a ver, a enxergar a luta de outra forma. Porque eu quis me preparar muito para fazer a luta. Muito. Só que, na verdade, o meu querer me preparar muito para lutar era porque eu tinha medo de lutar. Legal isso. Então eu colocava assim, não, eu vou treinar até eu sentir que eu tô pronto. Só que se fosse por mim mesmo, eu nunca sentiria que eu tô pronto, tá ligado? Me empurraram pra fazer a luta. Falaram, ó, vou casar uma luta pra você, vai ser tal dia. Então agora você vai começar outro processo. Já começou a me dar nervosismo, aconteceu um monte de coisa e tal. Caganeira. Loucura. O estômago funciona Aí, diferente. Comecei a ajustar a perca de peso que eu fiz. Eu deplantei pouco na primeira luta, mas perdi um pouquinho. Foi lutar com quantos quilos? A minha categoria era 5'7". 5,7 é pena? Sim, pena. Aí, beleza, fiz todo o processo de preparação, que foi mais difícil do que o processo de 5,7, treinamento. irmão. É pouco, hein? Eu tenho 7,5, 7,4 eu tenho agora. Depois do treino de hoje, 18 km, eu devo ter um 7,2. Se der uma cagada, vai pra 7,1. Vai. Mas eu Ô, também mano. comi uns 300 gramas de arroz, né? Então já deu uma... Mas o Deu uma estômago já recuperada, tá tartaruga já, ó.
Calma. Já tá saindo? Não, daqui a pouco. Qualquer coisa eu pauso aqui. Tá de boa, tá de boa. Tô brincando. Aí, o processo pré-luta, eu comecei a ver que tipo, o processo pré-luta era mais desgastante do que o processo todo. Aí eu comecei a ter alguns parâmetros e outros entendimentos. Aí depois eu fiz a primeira luta. Minha primeira luta eu perdi. Aí a segunda e terceira lutas, aí eu comecei a ter um outro desempenho, já nessa rotina. Porque minha cabeça mudou. Perfeito. E qual que foi a mudança? É assim, quando eu fiz a primeira luta e eu perdi, a única coisa que meu treinador falou, ó, você entendeu porque você perdeu? Eu falei, sim. Falei, então tá bom. Então agora você corrige. Ponto. Eu tinha entendido mesmo? Tinha. Porque assim... Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu parei de fazer Kung Fu porque eu fui reprovado no exame de faixa, da verde Jade pra verde. Eu e mais 6. Foi a primeira vez que aconteceu isso, a academia tava até em discussão lá. Não sei se foi um negócio, tipo, já que a academia tá desafiliando do núcleo, vou foder uns caras. E eu caí na leva, mas o cara perguntou, você entendeu porque você foi reprovado? Falei, entendi, mas não tinha entendido porra nenhuma. Minha vontade era sacar uma arma e dar uns 4 tiros nele, porque bater no cara não ia conseguir, ele me arrebentar. Né? O cara Kung Fu, 18 dan. Mas uma barra de ferro. Mas vai que ele entorta a barra, né? Os caras do Kung Fu tem que fazem aqueles bagulho 38. com a barra. Tem que ser pelo menos no 38. Mas eu entendi o quê? Eu perdi porque... Naquela vez, eu perdi por incompetência minha. Perfeito. Pouco treino? Não. Foi porque eu não consegui desempenhar por conta da minha cabeça o que eu tava treinando para fazer. A maioria dos atletas que perdem, não perdem por causa de preparamento físico. Não. Perdem pra cabeça deles. Sim. Entra no ringue perdido. Eu até hoje, o Diego você conhece, né? O Diego Sim, Castro. Pô. Hoje o Diego tinha me chamado pra ser head coach de um dos atletas dele. Falou, irmão, é uma luta muito boa, só que é uma luta que tem um desafio neurológico e eu não consigo. Vai você. Quer ser? A experiência vai ser fera. Falei, pô, irmão, se tivesse me avisado com uma semana de antecedência, eu iria, mas tenho agenda. Mas é muito, muito legal você trazer esse ponto aqui no mesmo dia que eu estaria sendo head coach de alguém, exatamente por esse mesmo motivo. Que é do Jota. Do Jota, o JP. Sim, pô, JP Brothers também, mano. Fera, né? Um amor de pessoa. É a única pessoa que se eu saio na rua eu me sinto armado. Todos os outros eu prefiro ter uma arma, meu. Mas com ele, vixe, nós pode... Isso é louco, o bichão, JP assassino, né? O JP é demais, mano. Ele, diferente do que você tá falando, ele realmente gosta de apanhar. Mas enfim, o foco é você. Gosta de trocar porrada. Ele gosta. Aí, tipo, essa foi a primeira experiência. Aí, beleza, eu entendi, putz, mano. Então agora eu tenho que treinar um outro grau de mentalidade pra lutar. Fechou? Nas minhas outras 2 lutas, nas subsequentes, eu lutei, eram GPs. Que eram assim, tinha que fazer 2, 3 lutas no mesmo dia. GP, o que é GP? Seja específico, porque GP, essa sigla... GP é um chaveamento que ao invés de acontecerem lutas uma luta por semana, igual no futebol... 2, 3 lutas no dia. 2 lutas no dia. Então, GP quantas seria pessoas... grupos de luta, né? Isso. Perfeito. Quantas pessoas tem na sua chave? Tem 6. Então, precisa fazer pelo menos 4 lutas aqui até chegar os finalistas. Era isso. Perfeito. Então, eu lembro que eu fiz... Nos 2 eventos, eu fiz 3 lutas em cada. Quando eu voltei para treinar na semana depois da derrota, a minha cabeça já tinha mudado. Porque eu falei, putz, então agora eu não preciso só treinar para ter muito gás e para não morrer na luta. É uma coisa importante? É. Aí eu aprendi o quê? Que condicionamento só vai determinar quem vai ganhar se os 2 cansarem. Porque você toma uma bufetada antes. Se os 2 estiverem cansados, aí quem tem mais gás sobressai. Tudo certo? Perfeito. Beleza, mas em nível técnico e de estratégia? Aí tem que começar a trabalhar aqui, ó. Então, no meio do fogo cruzado, no meio do chumbo cruzado, você tá tomando soco e sua cabeça tá pensando, tá calculando rota, vendo brecha, analisando tudo. E isso é difícil demais para quem não luta. No meio de um sparring, isso já é muito difícil. Na luta, então, que é um monte de gente gritando e começa a gritar o seu nome, o nome do adversário e vai morrer, é muito difícil. É difícil a ponto de você esquecer de respirar. De você passar 1, 2 minutos com a respiração travada, só trocando murro, se protegendo, e você esquece de respirar, acabou a luta pra você. Tão simples quanto isso. Sim, é basicamente isso. Aí eu comecei todos os outros treinos, eu comecei a trabalhar na minha cabeça isso.
Como? tá ligado? O que você fez? Isso é uma Então, coisa muito legal de Aí eu dividir com a peguei, gente. eu ensinei isso eu já ensinei isso algumas vezes no Instagram, mas eu vou passar pra vocês. Eu aprendi com um Minuto, Robson Minuto. Ah, não conheço. Ele é um atleta de kickbox também. Ele é muito, muito bom. Ele treinava junto com o Poatan na época, que foi a época que eu conheci o Poatan. Eu tive a oportunidade de treinar com ele uma vez. Legal. 2 vezes, na verdade. E o Minuto tava com muita frequência lá na academia que eu treinava, fazendo nosso treino profissional. E eu perguntei pra ele, mano, como é que você faz pra você, tipo, conseguir ficar frio? Ele esquivava muito bem. Uhum. Falei, mano, como é que você faz pra esquivar bem dessa forma, tá ligado? Parece que, tipo, a gente confia demais que vai acertar a mão em você e nunca pega, velho. Ele falou, é exatamente isso que eu faço. Eu deixo você confiante e aí pra você fazer o que eu quero que você faça. Legal. Aí eu falei, tá, mas como é que chega nesse caminho? Ele falou, perde medo de tomar soco, pô. Pensa assim, você vai apanhar, você vai tomar soco sendo muito bom, muito ruim, certo? Eu falei, certo. Eu falei, então, agora você começa a pensar, putz, toda vez que eu tomar um golpe, o que eu não posso fazer? Eu não posso cometer os mesmos erros. Se eu errei uma vez, puta, o cara me pegou nisso, beleza, o que ele fez? Ah, ele fez isso aqui, então beleza, aqui eu não caio mais. Então você começa a criar como se fosse um cérebro no meio da luta, tá ligado? Perfeito. Como se você criasse ramificações. Tipo, a luta começou aqui. Beleza, eu joguei a mão, ele faz isso. Pum, eu joguei uma mão, ele faz isso. Pum, eu joguei outra mão, ele faz isso. Pum, é que você tá criando várias respostas para uma mesma pergunta. Legal. Então eu comecei a entender e criar essa metodologia para ensinar. Perfeito. Falei, mano, você vai fazer sparring, Vô? Então, ó, você tem o jab, certo? Certo. Quando você for jogar o jab, você pode jogar assim, 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 assim. Aí, se você fizer isso aqui, qual a resposta que ele fez? Ele fez essa, saída 1. Uma pergunta, uma resposta. Joga de novo, pum, saída 2. Mesma pergunta, outra resposta. Pum, saída 3. Pergunta, resposta. Quantas respostas ele tem? Ele tem essas 3. Agora você começa a trabalhar aqui em cima. Legal. Tá ligado? Aí, tipo, aqui eu já comecei a ter um entendimento de outro nível de lutar. Porque pra mim, independente do que o... Nossa, mas ele tem um direto muito forte, um cruzado. Mano, tanto faz. Eu consigo criar coisas em cima do que ele tá fazendo. Eu não me preocupo mais. Eu não me preocupo mais, tipo, nossa, será que ele golpeia forte? Será que ele é rápido? Não, mano. Eu comecei a entender que a luta é literalmente um jogo de xadrez que se você consegue antecipar o que ele vai fazer, mesmo que ele seja muito bom naquilo, você consegue ter arma pra tudo. Aí eu comecei a ficar mais frio treinando. Automaticamente eu comecei a passar essa fresa treinando pra luta, que foi aí eu comecei a realmente me desenvolver, mas não só pra lutar, como pessoa. Certo. Aí eu comecei a enxergar que, tipo, porra, mano, se eu em 2 anos treinando assim, eu cheguei nesse nível, se eu tiver a mesma dedicação em 1, 2 anos fazendo qualquer outra coisa, eu vou chegar nesse mesmo nível, só que dentro disso. Aí eu falei, puta, mano, eu vou jogar isso aqui pro empreender. Qual caminho que eu posso escolher que se eu dedicar 2 anos da minha vida fazendo assim, eu consigo ter um resultado foda, tá ligado? Legal. Aí essa foi a mudança mais drástica de mentalidade que eu tive, que foi por conta de lutar, mano. Legal. Se eu não tivesse feito a primeira luta, eu não seria, acho que... Um terço do que eu sou hoje. Aqui, Legal. tá ligado? E aí me fala, quantos anos você tinha nisso, Gui? 21. 21. É. Então me fala uma coisa, ó. Lá com 12 anos seus pais se separaram, com 14, dos 12 ao 14 você arrumou um emprego com seu ex-cunhado. Sim, eu já trabalhava. Você ficou trabalhando até quantos anos? Cara, depois dali eu nunca parei. Nunca parei de trabalhar. Você, quarta série, quando você reprovou por causa do trabalho ou nada a ver? Não, eu reprovei a primeira, não foi porque eu quebrei o pé, eu passei 8 meses com gesso, não precisava mais, eu adorava ficar em casa e ser mimado. Uhum. Então eu passei 8 meses comendo o que eu queria, dormindo na hora que eu queria, vendo desenho, jogando videogame, foi incrível. Mas aí veio o preço depois, né? Sim. Aí Pague o preço, tem uma aí também, não tem? Sim, essa aqui é... Chega de desculpas. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Essa aqui depois eu explico por quê, mas tem 2 significados, um pra cada. Aí depois, o segundo ano eu reprovei por falta. Aham. E a terceira vez eu acho que foi por cabacice mesmo. Só que depois eu passei. Você queria pedir música no Fantástico, né? Eu queria, mas meu, quando eu passei, ninguém acreditou que eu ia passar. Mas Nem eu mesmo. Ninguém de qual série? Não, de todas, da minha sala, você é louco. A galera me viu lá chegando e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, passei de ano. Então, ó, 12 anos, separação, dos 12 ao 14 arrumou um emprego. Sim. Ficou com o teu cunhado até quanto tempo? Eu trabalhei com ele, se não me engano, 4 anos. 4 anos. Então até uns 18, 17. Até uns 18, E aí você ficou no CLT até quando? Eu fiquei no CLT até 2022. Então,
esse episódio que aconteceu da luta, você ainda estava no CLT e isso te deu uma casca Sim. para tomar decisões para frente. Sim. Cara, e aí a gente tá chegando em alguns pontos da seguinte maneira. Eu tô percebendo que você tem uma cabeça muito boa. E até agora você não citou uma pessoa específica. Acho que você citou sua mãe, você citou seu pai, mas óbvio que eu fiz algumas perguntas. Sim. Mas seu professor também, Sim. esse rapaz da esquiva, que eu acho que não é um mentor de vida, foi de um episódio específico ali, que também te ajudou, obviamente. Sim. Mas quem que foram seus mentores para você chegar nesse Guilherme que você é hoje? Ó, mentores principais que eu tive. Pensando assim, vamos começar de dentro para fora, tá bom? Aham. Mentores que eu tive para ter, como é que se diz? Para eu ser esse Pantera que eu sou hoje, o Guilherme que eu sou hoje, foi meu pai e minha mãe. Então, as minhas tomadas de decisão internas, basicamente, são eles. Certo. É meu alicerce maior. Externamente, o meu primeiro mentor foi o Rogério, que quando eu saí da borracharia, ele foi o primeiro cara a me contratar depois. Você também trabalhou numa borracharia? Eu trabalhei. Caraca. Então, com meu ex-cunhado, eu trabalhava Ninguém quer voltar pra borracharia. Eu trabalhava numa borracharia e Maneiro. mecânica. Aí eu aprendi o trampo de borracheiro, mecânico e chaveiro. Legal. Lá. Aí eu Você saí de arrumou lá. minha porta depois? Agora, meu patrão. Aí eu saí de lá e o Mas Rogério. você tem boas experiências, Eu né? tenho bastante, Tipo assim, mano. se você quiser roubar uma casa, depois fugir de carro, Tranquilo. você entra não na ficou casa, na mão. O carro pode estar ruim, eu pode não fico na estar mão. ruim, a casa pode estar na tranca máxima, caralho. Sim, pá. Você é um cara ligeiro. E se Sim, o cara vier pra cima de você, você quebra ele depois. Se não tiver armado, sim. Exato. Sabe correr? Bastante também. Então dá pra estar armado também. Tô brincando. Foi o Rogério. O Rogério, ele trabalhava numa loja de suplementos. Quando eu saí da... Foi assim, eu saí da borracharia num dia, aí eu fiquei um dia em casa e no outro dia ele me chamou pra trabalhar com ele. Eu fui. Uhum. Aí, com o Rogério... O Rogério foi, durante um tempo, era como se ele fosse um pai pra mim também, velho. Certo. Tipo, as coisas que ele fez por mim, eu falo, mano, ele é como se fosse um segundo pai na minha vida, certeza. Eu falo isso pra ele abertamente. Por quê? Ele me ensinou ele falou, olha, se você pode trabalhar pra qualquer pessoa na sua vida, velho, mas você só vai conquistar alguma das coisas que eu conquistei, isso aqui que você quer, se você abrir um negócio próprio ou se você vender algo. Perfeito. Na época, ele tinha uma loja de suplementos na Senador Vergueiro. Eu trabalhei lá com ele durante uns 3, 4 anos também. E, tipo, ele trabalhava... Você conheceu ele da onde? Eu conheci ele por conta da borracharia. Legal. Porque a borracharia do meu ex-cunhado era na frente da loja dele. Então, eles se conversavam. E a gente Legal. almoçava no mesmo restaurante também, que era do lado. Legal. Então, eles se conheceram lá e eu conheci o Rogério lá também. O Rogério sempre gostou de mim pela pessoa que eu era. Tipo, ele falou, mano, o moleque saiu, vou contratar ele aqui. Aí ele pegou e me chamou, fui trabalhar com ele. O Rogério era o tipo de pessoa, ele é totalmente old school, cara. Não tem filtro, ele fala o que ele quer na tua cara, você gostando ou não. Ele sempre fala, mano, você tem que ser verdadeiro em tudo que você for fazer. E se você mente, você não mente pra mim, você mente pra você. Perfeito. Ele me ensinou muita coisa. E tipo, ele falou, olha, se você estiver comigo, eu tô com você até o final aqui, até quando a loja acabar. E, cara, a palavra dele nunca fez curva comigo, em nenhum momento da minha vida. Legal. Eu trabalhei com ele 4 anos. Em 2 anos, ele começou a abrir filiais da loja. Ele falou, essa filial aqui é tua. Tá ligado? Que foi na Kennedy na época. Então, eu tive uma lojinha de suplementos na Kennedy, que eu trabalhava lá basicamente sozinho. Eu abria, eu fechava, eu fazia tudo lá. Aí, depois de mais um ano, começou a decair muito as vendas, porque ele só tinha loja física, não estava no digital. E eu trabalhei o último ano para ele basicamente sem salário. Trabalhei 1 ano e pouquinho para ele sem salário. Por quê? Eu acreditava muito naqueles produtos que ele vendia e em que a loja ia dar certo também, tá ligado? Mas eu tava muito lá porque eu sou um cara extremamente leal. Perfeito. Extremamente leal. Então, tipo, como ele sempre me ajudou, eu falei, mano, eu não vou deixar você na mão, tá ligado? Vamos até falir. Faliu, a gente saiu. Tudo certo. E no ano que eu tava trabalhando basicamente sem salário, que foi acho que 1 ano e meio mais ou menos, foi pra comecei a fazer facul. Que por conta de trabalhar com suplemento, eu comecei a gostar muito do assunto e eu fui estudar nutrição lá na antiga Unibana, que é a Anhanguera, se não me engano. Você é Eu estudei nutricionista. nutrição. Eu estudei até o 5º semestre lá.
Metade do curso? Na verdade, faltava acho que 1 ano e meio pra acabar. Um Legal. pouco mais da metade. Então, tipo, ele pagava minha facul. Então tipo, você eu não sabe ti- fazer uma Dieta? até a parte do carbo. Chegou no carbo, Irmão, é as aulas que eu você parou de ir. faço tudo, velho. Tô Montar brincando. dieta, eu faço tudo. Por que você parou de fazer a faculdade? Porque a loja fechou e eu não tinha como pagar a facul. Porque Entendi. eu estudava, ele pagava a minha facul. Ele falava, não, mano, eu não consigo te pagar um salário, mas você quer estudar? Eu te ajudo. Legal pra Aí ele caramba. me deu um carro pra ir pra facul. Caralho, legal. Ele me Não deu um tava te carro. pagando, mas tava Não, te ajudando. Ele me deu um carro pra ir pra faculdade e pagava minha facul. Aí eu trabalhava pra ele na loja e trabalhava pra esposa dele também num restaurante que era do lado da loja. Então, tipo, eu abria a loja, fazia os trampos lá, ele ficava pra atender porque não tinha movimento, eu ia lá pro restaurante, ajudava lá, saía do restaurante, entrava às 11, saía às 3 da tarde, voltava pra loja e ficava lá até às 6. Aí Mas saía no da loja. restaurante você ganhava uma merrequinha ou também não? Não, eu só almoçava de graça. Entendi. Aí assim, os dois pagavam minha facul, eu ia pra facul, pô, eu tinha almoço, podia comer o quanto eu quisesse, Legal. né, e tomar café também arrudo, porque eu tomava muito café. Então, tipo, eu fazia café da manhã, almoço e janta, tudo lá, tranquilo, ia pra facul, ia da facul pra casa. Cara, eu vivi assim durante um tempo na minha vida. E essa foi a época que eu também treinava musculação todo dia às 7 da manhã, ia pro trampo, trabalhava o dia inteiro, ia pra facul, depois ia pra casa. Minha vida era isso. Faria alguma dessas coisas que você fez de novo? De trabalhar de graça? Cara, dependendo da pessoa, sim. Dependendo da... Se for alguém que consegue me ajudar a chegar no próximo nível com ensinamentos, com experiências ou com muito know-how, eu faria. Puta, eu sou totalmente a favor de... Eu vou abrir um parêntese que eu sou totalmente a favor de você trabalhar de graça se você não passa fome. Sim. Tipo assim, se você tá entre preciso comer, preciso de um lugar pra viver, ou experiência, vai lavar carro, vai fazer qualquer coisa, assim, lavar carro que eu tô falando, não tô falando que abrir um lava-jato, não, para o carro, você viu que o carro tá muito sujo, você fala, amigão, vem então, eu lavo o seu carro agora. Como? Não sei. É um exemplo só, mas por que eu tô falando isso? Pô, eu já ganhava mais de 25 mil por mês, CLT, e eu fui ser anjo na Sociedade Brasileira de Programação Linguística, né? Anjo é um ajudante de instrutor. Eles me pagavam, sei lá, 60, 80 reais por dia que eu ia, era no final de semana, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu ganhava 160 reais 2 dias, não dava nem pra pagar meu almoço. Só que o que eu aprendi lá, meu amigo, faria de novo. E eu já trabalhei de graça muitas e muitas vezes na minha vida. Só que eu sei que tem muita gente que fala, não, trabalha de graça, e o meu tempo. Não. O que fez com que eu pudesse cobrar o que eu cobro hoje de mentorias, etc. Ou simples papo com uma pessoa, é porque lá atrás eu estava investindo a porra do meu final de semana, enquanto meus amigos estavam saindo, bebendo, fumando, em trabalhar de graça e aprender com quem já sabia fazer. Mas acho muito legal isso, por isso que eu te fiz a pergunta. Pô, sim, cara, e eu fiz isso. Cara, eu falei pra ele, se a loja não tivesse fechada, possivelmente eu estaria com ele até hoje. A gente estaria com Legal. outras lojas em outro lugar, com digital forte pra cada loja, não importa, mano. Mas eu trabalhando com ele tranquilamente. Então, teu pelos pai... princípios. Legal. Aí que tá. Minha família é meu pilar de princípios 1, o Rogério foi o de princípios 2. Tá Legal. ligado? Tipo, ele me ensinou, ele falou, mano, se você quiser dar certo, tudo que eu te ensino você pode executar, só que assim, você vai ter que ter sua própria experiência e se você quiser fazer algo, vai ter que ser assim. Legal. Então, a gente trabalhava na loja, eu trabalhei com ele durante os últimos anos, era de domingo a domingo, velho. Domingo a domingo a gente tava lá. Domingo a domingo. Então, o ônus e o bônus. Eu perdi muitas coisas trabalhando com ele, sim, mas tipo, eu entendi que foi, mano, se eu fizer isso aqui num bagulho meu, não tem como eu dar errado, mano. Tá ligado? Legal pra caramba. Então, essas foram meus dois alicerces para princípios. A minha família sempre foi para princípios também de relacionamento, tá ligado? Porque eu aprendi com eles como um relacionamento precisa ser e como, tipo, as coisas têm que como as coisas podem se desenrolar. Claro, é uma parada sempre a dois. Com mas certeza. Assim, no relacionamento as coisas acontecem mais provável que. Não é uma certeza, mas Sim. É mais provável que se um não brigar, dois não brigam. Eu entendi o seu ponto. Mas aí também, ó, tem um ponto a questão de. Lembra que eu falei pra você das coisas que eu aprendi na luta? Lembro. Eu comecei a carregar muito forte dentro de mim o seguinte ponto também, que eu acho que é o terceiro pilar que eu carrego na minha vida.
independente de, se eu for lutar, eu vou entregar o meu melhor e eu desapego do resultado, mano. Ah, mas Pantera, você não tá falando pra mim que você vai passar 5 anos treinando pra ganhar e você não quer ganhar. Não, por que eu não quero ganhar? Eu sou um cara competitivo, tá? Então, tipo, eu posso estar começando a treinar hoje. Se tiver um cara que é atleta nível A da academia, treinar 10 anos, eu vou querer acompanhar esse cara, tá ligado? Ele vai ser a minha direção. Eu vou falar, mano, eu vou ficar igual esse cara. Ponto. Mas eu entrego sempre o meu melhor e eu desapego do resultado, mano. Ah, Pantera, você tá namorando a pessoa, é um lixo, tudo bem, mano, mas eu vou entregar o meu melhor. Isso é sobre mim, não é sobre ela, tá ligado? Você pode ser uma bosta pra mim, eu vou te entregar o meu melhor. Não deu certo, tudo bem, velho. Mas eu faço isso com muita tranquilidade, porque pra mim é o que faz muito sentido. Eu não posso, João, falar assim, mano, eu vou começar a namorar com uma pessoa agora. Beleza, ó, eu vou te dar uma migalha aqui e ver se você me devolve essa migalha. Devolveu, beleza, eu vou dar um pedaço maior. Aí deu, beleza, eu vou te dar um pedaço maior agora, tá ligado? Porque quando eu te der um pedaço e você me der um pedaço menor, eu vou falar, opa, peraí. Aí não. Pra mim, assim, não dá. Isso aqui, pra mim, não faz sentido, tá ligado? Tá piorando, tá isso, tá aquilo. Aí eu vou começar a criar um monte de coisas que nunca aconteceram e que possivelmente nem aconteçam, tá ligado? Perfeito. Cara, assim como no treinamento diário, tem dia que você tá voando baixo treinando. Tem dia que você vai se sentir um bosta. Você tá muito bem, mas você vai sentir um merda treinando. Todo mundo é assim, mano. Então, o que eu posso fazer? Caralho, o que tá O que você tem pra entregar hoje? Mano, o que eu tenho pra entregar hoje, o mínimo meu é isso aqui, ó. Perfeito. E o máximo meu vai ser esse aqui. Mas o meu mínimo eu garanto que vai ser isso aqui. Por quê? Porque eu quero que seja isso, tá ligado? Legal. Meu irmão, eu entendi então que você tem teu pai e tua mãe como mentores no que dizem respeito a valores, primordialmente a relacionamentos Sim. interpessoais, Sim. e aí seja ele amoroso, seja ele colega de trabalho, seja ele amigo. Eu entendi que o Rogério foi um mentor teu, eu não vou falar de vida, mas sim de empreendedorismo, de Sim, mentalidade para Sim. crescer financeiramente. Sim. E aí, você tem mais algum mentor específico ou você... Eu entendi que esse trio aqui, né, seu pai, sua mãe e o Rogério, possibilitou que você tivesse a mentalidade que você andasse por conta própria. Que aí fez com que você entrasse na luta e na luta você construísse uma mentalidade diferente. Sim. Tem alguém a mais ou são essas pessoas? Cara, tem mais 3 pessoas que eu poderia te citar que tiveram parte importante pra mim, tá ligado? A primeira foi meu mestre de Kung Fu, que ele me falou uma coisa que, tipo... Ele me falava várias coisas, na verdade. Ele foi um cara também que meio que me apadrinhou quando eu comecei a treinar com ele. E ele falou uma vez pra mim, olha, tudo que eu te falo, tudo que eu te falo, se 90% do que eu te falei você achar que não serve pra sua vida, pode jogar fora. Se 10% de tudo que eu te falei você achar que é importante, guarda. Não tem problema. Aí eu comecei, tipo... Eu guardei isso tanto pra mim que hoje eu tenho uma escuta muito mais ativa pra todas as pessoas, tá ligado? Pelo simples fato de, mano, não existe, eu acredito nisso, que não existe ninguém que saiba tão pouco, que não tenha o que ensinar, e nem alguém que saiba tanto, que não tenha mais o que aprender. Perfeito. Sempre vai ter uma camada abaixo de você e uma camada Sempre, acima. irmão, sempre, mas assim, dá pra aprender com todo mundo. Dá. E eu gosto de ouvir as pessoas justamente pra, tipo, também, pra saber até onde eu posso ir com aquela pessoa, até onde ela tem um entendimento de tais coisas, ou em qual grau a gente consegue, aonde eu tenho que fazer ajuste na comunicação com ela, e saber se aquela é uma pessoa que, tipo, putz, isso aqui é uma pessoa importante, é legal pra eu ter por perto, tá ligado? É legal essa pessoa estar junto comigo, porque ela tem coisas pra me ensinar, disso aqui eu tenho muita dificuldade. Eu vou aprender com ela. Algumas coisas que pra mim podem ser muito importantes. Ou não. Tem gente, irmão, que infelizmente, tipo, não tem o que te agregar em nada na sua vida, mas vai querer fazer parte dela. Perfeito. E tem gente que, tipo, a pessoa vai chegar pra você, falar, irmão, vou te dar isso aqui, ó. Pum, ela te entrega um ouro e ela vai embora, mano. Perfeito. Entendeu? Então, o meu mestre me ensinou a enxergar esse tipo de pessoa nas nossas vidas. Na minha vida hoje. E, meu irmão, isso que você tá falando tem uma preciosidade tão grande e as pessoas não enxergam isso por um motivo específico, que é
Hoje o que acontece com esquerda e direita, o que acontece com quem faz dieta de verdade, né? Porque dieta de verdade tem dados, e dieta da selva, ou, tipo assim, acho que movimento Red Pill e feminismo não tem a ver, é uma coisa muito mais extrema, mas essas polaridades que as pessoas falam, por esquerda e direita é o melhor, você é esquerda, eu sou direita, tá? Lula é burro, aí você volta, Bolsonaro é burro. Assim, a galera não quer ouvir o porquê que essa pessoa aqui acha o Bolsonaro burro. Ela só quer falar que o outro é burro. Às vezes ela nem sabe, às vezes ela nem gosta de governo, às vezes ela nem gosta de política. E tá tudo bem não gostar. O que tá ruim é, eu não quero te ouvir porque você é contra mim. É por isso que é mais fácil manipular a massa. Essa galera nunca leu Maquiavel. Se você lê Maquiavel, Maquiavel fala lá em dezenas de exemplares deles, de livro diferente, o seguinte, de livro ou de citações, enfim, o que você achar na internet. A melhor maneira de eu ganhar de você, meu irmão, é aprender tudo que você sabe. É por isso que tem tantas pessoas que falam o seu pior inimigo é uma pessoa que foi seu melhor amigo. Porque não tem ninguém que tem tanta informação sua quanto você. Óbvio que eu tô dando um exemplo muito drástico. Sim. Mas, para você ser uma pessoa que cresce, pô, a minha psicóloga falava isso para mim, a melhor maneira de crescimento são relacionamentos. E aí, relacionamento amoroso, de amigo, de trabalho, qualquer coisa, porque eu vou conhecer o diferente. Porque eu vou conhecer um cara que, porra, eu achava que era um baita de um casca grossa, mas é uma flor, com admiração, tá? É um cara que quer casar. É um objetivo meu, pessoal, que é casado hoje, quer construir família, quer viajar uma vez por mês com a família. Pô, isso pra mim é do caralho. Só que o valor do que você tá falando, porra, se a pessoa lá que vota no Lula ou no Bolsonaro, que é contra a minha opinião política, tiver 1% pra me agregar, meu irmão, eu vou atrás desse 1%, não dos 99%. Sim, pô. E a galera quer ir atrás, ai, tem que ser perfeito, ninguém vai igual você, eu vou chamar o cara aqui que não tem diferença nenhuma, senão não entra na minha casa, então eu não vou chamar ninguém. Alguma coisa nesse cara eu não gosto, não quero nem saber o que eu não gosto, quero aprofundar no que eu gosto. Sim, cara, eu tive, não é uma experiência assim, mas eu já vi, eu vi de fora como é um ciclo social de uma pessoa que só anda com pessoas que concordam totalmente com aquilo que ela fala e com aquilo que ela faz, tá ligado? E, cara, é uma parada bizarra. Eu acho particularmente bizarro, porque assim, a pessoa ela não se privilegia aí pro segundo degrau de ouvir. Ela é alguém que, tipo, tem uma dificuldade tão grande em ouvir uma opinião diferente que ela não se dá ela não coloca a mão no fogo para ouvir um ponto diferente daquilo que ela acredita. O que ela acredita é só o que é válido, tá ligado? E eu sempre acreditei que, tipo, mano, não tem problema. Eu fui cabeça dura uma época da minha vida que eu achava que, mano, não, eu acredito nisso aqui, isso aqui eu vou levar até o final da minha vida. Cara, tem muita coisa que não. Hoje eu sou um cara que muda de opinião o tempo todo sobre diversas coisas. Perfeito. Tá? Tipo, os meus princípios eu não mudo. Mas assim, pô, cara, eu acho que água com gás é uma merda. Tá, mas Pantera, por que você acha? Ah, por conta disso, disso, disso. Pô, mano, mas e se eu te falar que água com gás, pensa por esse ponto aqui, ó. Ela é boa pra isso, 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 isso. O que você acha? Fala, porra, mano, não é que você tem razão, velho? Aí eu, porra, faz sentido o que esse cara tá falando, tá ligado? Perfeito. Faz sentido o que essa pessoa tá falando. Eu adoro ouvir pontos diferentes do que eu tenho. Porque se eu viver apenas naquilo que eu acredito que é a verdade absoluta, eu tô fechado num mundinho desse tamanho, tá ligado? E aí você não cresce. Você não cresce, mano. Pelo amor de Perfeito. Deus. Perfeito. Pô, Gui, muito legal te conhecer um pouco melhor aqui. Muito legal aprofundar em versões que eu jamais conheceria pela internet, tipo, assim, de verdade. Me admira muito pessoas que querem construir uma família. Me admira muito pessoas que são esforçadas. Eu ia entrar em mais detalhes do porquê que me admira da família, mas acho que não faz sentido. E aí tem uma coisa aqui que a gente não abordou muito, porque a gente foi para um caminho que, cara, eu entendi que sucesso eventualmente para você são mais essas questões do que propriamente as outras, que é a que você vende na internet, e para mim tá tudo bem, não é porque você é um cara de alta performance no boxe, que treina pessoas de alta performance, que treina professores de alta performance, que você não pode ser um cara que gosta de sentar com a tua mulher e gosta de ver teus filhos bem, enfim.
Mas me conta, quem que é o Guilherme na internet? O que você vende na internet? Como que você ganha dinheiro na internet? Quem que você pode ajudar na internet? Quero saber isso. Óbvio que eu sei, proposital a pergunta. Sim. Mas o Guilherme, professor de boxe, boxeador, é a pessoa que eu já seguia antes de ser alguém na internet. Quem que é esse cara? Cara, o Guilherme Pantera, basicamente, ele é um treinador de boxe que ele tem que agir como treinador. Eu tento ser um pouco mais do Guilherme do que do Pantera algumas vezes, mas lá eu tenho que ser o Guilherme Pantera. Então eu tenho que ser mais sério, eu tenho que dar dicas sólidas, eu tenho que ser o cara mais chato, eu tenho que ser o cara repetitivo. Eu tenho que ser esse cara. Por quê? Porque é o caminho que funciona. Entende? Então, assim, eu percebi que como é que eu consigo fazer alguém melhorar treinando? É a pessoa fazendo fundamento, velho. Legal. Então, qual a forma que eu tenho de mostrar pra ela que se ela repetir fundamento todo dia, ela vai ficar boa do jeito que ela quer ficar? Legal. Esse é o cara que eu sou na internet. Então eu repito muitas mesmas coisas. Às vezes eu faço algo que é muito fácil se tornar algo difícil, ou eu pego algo que é muito difícil e deixo algo fácil. Perfeito. Mas basicamente é fundamento, é o feijão com arroz. Então você hoje treina pessoas presencialmente. Presencialmente. Você treina online também? Você vende curso de boxe, alguma coisa desse tipo, mentoria, consultoria? Para boxe específico, para lutas no específico, eu tenho treinamentos que eu ajudo a pessoa a melhorar em diversos aspectos que eu sei que precisam ser melhorados. Então você vai fazer tipo um footwork, um... Sim. Legal. Tem um treinamento completo disso, que eu ensino movimentação de pernas, iniciante, intermediário e avançado lá dentro, eu ensino a pessoa a passar bandagem, intermediário e avançado, ensino a pessoa a se é um curso disso, um curso de bandagem? Isso é tudo um único treinamento que eu fiz. Legal. Porque eu peguei as dores de grande parte do meu público e falei, cara, se eu posso, ao invés de eu querer fechar aula com todo mundo, por que eu não ensino isso aqui de uma forma compacta para o maior número de pessoas que eu puder sempre só estar lá? E aí a pessoa que quer treinar com Pantera vai pagar um pouquinho mais caro para estar presencial. Sim. Que aí seria uma esteira de vendas que a galera faz no marketing digital normal, só que você está fazendo o último passo, o teu high ticket, é a aula presencial com você. Sim. Legal. Porque na aula presencial eu vejo a pessoa por outros aspectos. Eu consigo ser muito mais detalhado na hora de passar o treinamento dela. Eu consigo ver ela por um aspecto totalmente mais amplo. Legal. Então eu não vejo só, tipo, quando a pessoa chega pra mim na experimental, eu faço várias perguntas pra ela, mas eu vejo a postura dela, eu pergunto o que ela trabalha, eu pergunto a dor que ela mais se queixa, eu pergunto por que ela veio treinar comigo, eu pergunto o que faria você realmente sentir diferença treinando comigo? Por que você acha que você vai evoluir muito mais treinando comigo do que outra pessoa? Porque eu preciso entender um pouco mais de quem ela é, do que ela procura, antes de fazer o treinamento com ela. Legal. Aí eu sei para onde eu vou direcionar o atendimento com ela, para fazer ela melhorar. Pensando assim, marketing, eu vou te vender o que você quer, mas eu vou te entregar o que você precisa. Essa frase é muito boa. Então, o meu atendimento presencial é isso. Legal. Ah, beleza, Pantera, eu quero só emagrecer. Tá bom, só que tipo, nessa frase do eu quero só emagrecer, eu sei de olhar pra pessoa e da conversa com ela, a dor mais interna que ela tem. Então eu sei se eu consigo resolver aquela dor lá ou não, tá ligado? Perfeito. Com o treinamento. Legal. Então, E Gui, eu, João, eu sou um cara que fiz boxe por muito tempo, você sabe até com quem que eu faço boxe, a gente até citou aqui. Sim. Um excelente professor. Poderoso Didi. Poderoso Didi, faz os atletas famosos aí ganharem no Fight Music Show, é um cara que vive o esporte mesmo. Ele até um pouco, eu forço muito com que ele entre na rede social, mas ele não é um cara que ainda tem essa mentalidade, se Deus quiser eu vou conseguir convertê-lo. O Diegão é fora da curva, eu gosto demais dele, mano. Ele é fera, passou demais. anos sendo head coach na Tailândia, enfim, tem uma experiência muito grande. Eu sei um pouco da resposta nessa pergunta, mas eu quero ouvir de você. Se eu quiser me tornar uma pessoa, hoje eu estou fazendo academia de forma constante, 3 vezes na semana, nos mesmos dias que eu faço academia, eu faço 1 hora, 45 minutos de bike, que é a bike da Galant que está ali fora. No domingo, que é meu dia, e aí eu intercalo com corrida, né? Hoje, por exemplo, antes do nosso papo, eu corri 18 km, vou virar um maratonista até o final do ano. E de domingo, que é o meu descanso ativo, eu pedalo 1 hora e meia de bike, zona 1, bem levinho. Se eu quiser manter essa minha rotina e me tornar um atleta de alta performance no boxe, eu consigo? E se sim, como? Cara, eu vou ser sincero com você. Por favor. E aí, se eu não conseguir, eu quero que você me fale também o que eu precisaria, por cima, mudar da minha rotina para fazer. Sim, ó, hoje,
Se você quiser viver de luta, o mestre do meu mestre que treinava a gente, ele fala uma coisa que hoje eu enxergo com uma certeza, tipo, absoluta com relação à luta. Para você virar um corredor de maratona, você precisa correr com frequência, certo? Certo. Para você virar um lutador muito bom, você precisa lutar com frequência. Perfeito. Então, assim, pô, Pantera, quer dizer que eu não posso correr, eu não posso correr a maratona? Não, cara, você pode. Só que assim, Eu não vou poder faltar o treino da noite. não. Você pode correr 100 km na semana. Mas os seus treinos de luta, seu treino profissional, seu treino de força, seu treino de pliometria, tem que estar tudo alinhado e você não pode deixar isso faltar. Então a resposta 1 é sim, eu consigo, mesmo com essa minha loucura. Consegue? Resposta 2 é como. E aí o como é, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que me pesar todo dia, quais são os tipos de treino que são irredutíveis, eu tenho que fazer uma musculação. De forma básica, eu queria entender como que, sim, eu consigo. Agora, o que eu faço dia após dia? Certo. Vamos pensar num parâmetro assim. Se você quer competir, mas não quer viver de luta. Perfeito. Certo? Você encaixa a luta na sua rotina para você treinar o máximo de vezes que for possível para você dentro da sua rotina. Qual que é o ideal, Pantera? É isso que eu Todos os dias. Todos os dias. Sem descanso. Sem descanso. Todos os dias. Deixa pra descansar quando estiver morto, né? Exatamente. Ah, mas Pantera, o corpo precisa de descanso e tal. O corpo é uma máquina incrível, ele não precisa de repouso absoluto. Não precisa. Não precisa. Eu mesmo, se eu repousar um dia, por isso que eu tenho descansativo, eu fodo com a minha próxima semana de treino. Sim. Ah, mas tem gente na academia que fala que treinar de segunda às vezes dá resultado. Dá, mas você vai perder para alguém que treina de domingo. O resultado é diferente. A mesma coisa com relação à luta. Isso é muito mais acentuado quando a gente fala de longo prazo, velho. Médio e longo prazo. Longo prazo na luta é o quê? 1 ano, 2 anos? Cara, eu colocaria assim, longo prazo pra luta, pra você ser um exímio competidor, se você quiser lutar muito bem, de 1 a 2 anos. Legal. Assim, pra você estar numa intensidade muito boa de treino, num volume bom de treino, com a cabeça muito mais preparada, porque tem diversos aspectos que você treina, e com um volume de sparring muito bom. Legal. Pra você preparar não só o físico, porque o físico não é mais importante, é mais importante volume a de cabeça. sparring é o quê? 2, 3 vezes na semana? Eu recomendaria 2 vezes mais leve, para você treinar bastante técnica, consciência. Mais leve movimentos. É o sparring com contato ou só uma sombra? O mais leve eu chamo de as escolas de combate. Tá. Escolas de combate. É Que trabalhar é corpo a corpo. Jab, direto, cruzado, só encostando, mas sem machucar. Isso. Tá. Você pode fazer esse trabalho um pouco mais intenso ou menos, mas eu faria esse trabalho com mais volume. Tá. O sparring em si, irmão, Passar e vou te colocar para lutar, a sua luta vai ser 3 rounds de 3 minutos. Então, uma vez por semana você vai fazer sparring 3 rounds de 3 minutos. E ali é o sparring... Na tua academia segunda-feira? Na minha vai ser de sexta. Sexta e sábado. Esse sparring, 3 rounds, 3 minutos, alguém do seu peso, na sua categoria, irmão, aqui você vai treinar a sua estratégia. Legal. Então aqui é luta. Mas Pantera, pode dar? Não, pode. Pode. Aqui é luta. Aqui você vai treinar a sua cabeça igual você vai fazer lá dentro. Já tô até Entendeu? com vontade. O trabalho seria basicamente esse. Legal. Entendeu? Mas e daí, se eu começar a querer evoluir mais e querer ir para um profissional, Pantera, aí a gente faz alguns ajustes na rotina de treino, alimentação, a comida muda, a rotina de treinos muda, aí você precisa de um certo descanso, mas não é um dia de descanso, tá? Dependendo do percurso que você está fazendo dentro do cronograma de treinamento, dos microciclo e macrociclo, você vai ter 1 dia, 2 de descanso total, mas para o seu corpo ter uma boa recuperação, para te preparar para aquele baque que vem depois. Muito, muito legal. Mas assim, o corpo não precisa de descanso, velho. Eu treinava de domingo a domingo e o corpo não precisa de descanso. Foi onde eu mais me refinei. Uma coisa interessante é que você não treina só você treina outras pessoas e você treina professores. Então isso te dá uma base muito boa do que saber, como saber e fazer de fato. Pelo menos eu acredito nisso. Mas, meu irmão, agora, pra gente fechar aqui, o papo tá muito bom, mas eu queria que você mandasse uma mensagem para uma pessoa que, assim como nós, tá buscando sucesso, independente de qual seja o sucesso para ela. Manda uma mensagem pra turma que quer atingir o sucesso. Quase. Vamos lá. Eu vou falar para vocês o que faz mais sentido, ao meu ver, para qualquer pessoa que esteja buscando sucesso hoje. Você não precisa ser o melhor naquilo em 1 ano, 2.
mas você precisa ser a pessoa que mais repete incansavelmente aquilo que você quer ser bom. Escolhe uma coisa para você fazer muito bem e repete isso todo santo dia. Nada supera a constância. Nada supera a constância. Às vezes a gente pode contar com um pouquinho de sorte, mas mesmo que você não tenha essa sorte, é muito certo que você vai chegar longe, velho. Muito maneiro certo. ouvir isso, irmão. Então, eu acredito muito nisso. Hoje eu não me preocupo em ser um cara muito bom daqui a um ano. Mas eu falo, mano, eu vou começar a fazer isso hoje. Em 5 anos, onde eu vou estar? Eu tenho certeza que eu vou estar um cara muito foda em 5 anos. Muito. É só não parar. É só não parar, pô. Pô, eu costumo fechar com a mensagem do meu convidado, mas você falou de uma frase do teu professor de Kung Fu, que eu quero falar uma do meu, que é uma frase, é escrito em algumas partes, eu não fui no novo lugar deles, mas é escrito em algumas partes, que é nada que 1000 vezes não resolva. Que é exatamente o que você falou, a galera da luta tem uma mentalidade muito parecida, que é nada que 1000 vezes não resolva. Porra, faça incansavelmente. Daqui, você falou em 5 anos. E normalmente a galera quer 3 meses, 6 meses. Sim, mas isso não vale nada, pô. Não vale nada. Não faz nada. Porra, você da luta, cara, um cara da luta que transforma um corpo comum numa arma, tá falando de 5 anos. E você aí quer que o teu novo emprego, a tua plaquinha de 100k, o teu curso, o teu namoro seja resolvido em 30, 60, 90 dias. Vai dar certo? Vai nada, pô. Meu irmão, muito obrigado. O papo foi do caralho. Todo meu, você é louco, mano. Conhecendo esse Prazerzaço estar cara com você, mano. presencialmente dessa maneira. Muito obrigado, meu irmão. Eu sou bravo, viu? Não se engane, não. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, dá hype, gostei, like, manda pra tua avó, pro teu avô e pra mais pessoas da luta. Tamo junto. Tamo junto, esqueça. Foi? Você é louco. Ficou maneiro, hein? Da hora, mano. Nossa, eu preciso muito ir no banheiro. Vai lá. Dá mijada rapidão. Nossa, o último episódio eu tava assim também.